Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que Ele permita que a nossa tarde aqui juntos seja a melhor possível. Com certeza será, porque nós vamos trocar, além das energias, vamos trocar ideias, né? E o convite que a gente faz é sempre esse de, com as ideias que são passadas, nós as refletirmos sobre elas naturalmente, mas com o intuito de fazer um processo de modificação interior. Através das novas ideias que cheguem, a gente até, de repente, repensar conceitos e valores que nós trazemos. Porque o grande objetivo da doutrina espírita é esse. Os espíritos vieram e organizaram a doutrina para nos trazer informações que nos transformem de fato. Que faça com que a gente saia do lugar comum, das crenças limitantes, das crenças que nos engessam, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes de entendimentos. E como espíritos poder evoluir, né? Porque o grande objetivo do espírito é esse, evoluir. Certo? Então, que a nossa tarde seja a melhor possível, para nós que estamos aqui presentes e aqueles nossos companheiros que estão acompanhando na internet. O tema de hoje, ele não é um tema muito agradável de ser abordado, mas ele tem que ser abordado. E o GEMB, a nossa casa aqui, ela sempre se colocou nessa vanguarda de trazer temas, né, que tem a ver com as campanhas que são feitas de esclarecimento e que nos ajudem, como pessoas da sociedade, a repensar os conceitos que aí estão também, as situações que nós estamos vivenciando. Então, nós trazemos sempre esses temas que às vezes não são tão agradáveis de serem tratados, mas que precisam ser tratados, e vocês vão ver por que eles precisam ser tratados, tá? A gente está encerrando o mês de maio, e eu costumo dizer que é o mês em que o nosso logo se transforma em laranja, né? Para chamar a atenção para esse maio laranja, que é o maio em que se discute ou se alerta sobre a questão do abuso sexual, né? Abuso a crianças e adolescentes. Tá? E o tema de hoje, então, encerrando o mês de maio, é esse: prevenção ao abuso de crianças. A nossa abordagem aqui vai ser trazer dados, trazer também informações e trazer até conceitos do porquê que isso acontece. Para a gente tentar entender o porquê acontece. Tentar entender, porque não é fácil, né? Então vamos lá, alguns dados que assustam. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças, atrás apenas da Tailândia. Dá para imaginar que a gente está no segundo lugar, atrás da Tailândia? Mas do jeito que a coisa está indo, a gente pretende ultrapassar, tá bom? E a gente está nessa corrida aí, né? De ser os primeiros. Brincadeira à parte, tá? Mas é um absurdo você pensar nisso. Que o país está em segundo lugar, atrás da Tailândia, que é um país demograficamente menor, né? Teoricamente. Bom. Por ano, no Brasil, são registrados 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. São mais de 1.369 por dia. Dá para imaginar? 1.369 por dia. Eu garanto que talvez vocês não tivessem noção desses números. Tá? 75% das vítimas são meninas, na sua maioria negras, sendo vítimas de espancamentos e estupros. Então, 75% das vítimas são meninas, a gente percebe que a maioria dos agressores são homens, né? Os homens têm mais essa tendência de ser os agressores.
Isso é um caso para se estudar, né? O porquê. Crianças abusadas estão sujeitas a viciarem-se em álcool e drogas e adquirir infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas por IST. Então, além de sofrer a violência, a criança ainda corre o risco de adquirir doenças, fora os traumas que ficam. Porque eu conheço pessoas, tá? Que foram abusadas. E durante um bom período da vida delas, elas travaram aquilo, né? Aquela situação. Para poder conviver com a vergonha, elas travam, meio que escondem no subconsciente, só que chega uma hora lá na fase adulta que a coisa volta, né? À tona. E aí é um sentimento, são emoções que são difíceis de serem lidadas, porque você não encontra respostas das razões que isso acontece. Então, a gente tem que pensar nisso, o trauma que fica, tá? Que depois tem que ser trabalhado, né, na fase adulta. Agora, olha esse absurdo aqui. Polícia Europeia derruba site de pedofilia com 1.800.000 usuários, né? 1.800.000 usuários. Essa notícia, gente, ela é do dia 3/4 de 2025. Mês passado. Mês retrasado. Um site de pedofilia com 1.800.000 pessoas acessando. Mas tem coisa mais absurda ainda. A Polícia Estadual da Baviera, na Alemanha, fechou uma das maiores plataformas de pedofilia do mundo, conhecida como Kidflix. Olha a disfarçatez, o absurdo. Nós temos a Netflix, certo? Eles batizaram de Kidflix. Diversão com crianças, né? 1.800.000 pessoas. Em uma operação conjunta com a Europol, nesta quarta-feira, 2/4, né? A operação contou com a participação de mais de 35 países. Até o momento, mais de 1.000 suspeitos foram identificados e desses, 79 foram presos. Então, se aqueles números iniciais assustam, saber que existia uma coisa assim é mais assustador ainda. Isso porque a gente não tem nem ideia do que acontece naquilo que se chama de Deep Web, né? A internet mais profunda. Então, por isso que a gente aborda esses temas, tá? Para poder, de alguma forma, chamar a atenção. E aí, então, a gente está falando aqui do Maio Amarelo, é dia 18 de maio, tá? Que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E eles criaram o Disque 100, que é um disque denúncia para isso. 18 de maio, tá? É o dia. Agora, por que dia 18 de maio? O que é que ele tem de diferente, né? Para ser escolhido? Ele tem a ver com a história da Araceli, essa menina lindinha que está aí, tinha 8 anos de idade na época. E ela sofreu abuso. 2 rapazes da alta sociedade de Vitória, no Espírito Santo, drogados, conheciam a menina, porque ela era filha de um dos empregados lá da família. Abusaram da menina, fizeram atrocidades e ainda a mataram. E dia 18 de maio é o dia que a encontraram. Por isso que ficou... Bom, só para resumir, eles foram condenados, mas depois de um tempo foram absolvidos, ou foram soltos. Né, que é o poder do dinheiro. Né? A justiça dos homens ainda não consegue seguir a justiça divina. Mas isso aí é tema para outra palestra. Eu só estou explicando aqui porque o dia 18 de maio foi escolhido, tá?
Então, foi o dia em que se estabeleceu também a Lei Federal, 9.970, lá no ano 2000. O assunto aconteceu em 73 e só no ano 2000 é que se estabeleceu a lei. Mais uma questão aí para a gente pensar sobre a nossa justiça, né? A lentidão com que ela... Bom, isto posto, vem agora a grande questão que eu me faço também. Por que isso acontece? Qual a razão para que as pessoas façam isso? E por que as crianças inocentes sofrem essas consequências, né, sabe, de situações absurdas como essas, abjetas, né? Outra questão que a gente faz. Por que Deus permite algo assim? Onde está a sua justiça? A gente se pergunta, espera aí, se Deus é justo, bom, né? Amoroso, por que isso acontece? A resposta não é tão simples, tá? Precisaria a gente estudar algumas coisas. Para os espíritas, fica essa outra questão aqui, ó. Será que o espírito da criança pediu para passar por algo assim? A gente estuda na doutrina espírita a escolha das provas, tá? Então, será que o espírito da criança, o espírito adulto lá, né? De posse de um monte de informações, ele planeja a sua próxima encarnação para passar por algo assim? Eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Mas a gente não sabe. Né? Até porque, para ele planejar passar por algo assim, tem que planejar vir alguém para fazer algo com ele, né? Que aí vem essa outra questão. Será que o espírito do adulto planejou que seria um abusador? Vocês conseguem imaginar vocês lá no plano espiritual, planejando a sua próxima encarnação e falar, olha, eu vou lá ser um abusador. Que eu preciso aprender isso. Faz sentido? Para mim não faz sentido nem a criança e nem o adulto. Faz parte das circunstâncias. Faz parte do modelo de vivência que nós temos no mundo ainda em provas e expiação. Um mundo em que a maioria dos espíritos ainda estão estagiando em níveis primários de aprendizado. Há uma grande massa de pessoas encarnadas ainda estagiando em níveis primários. Por incrível que pareça. Bom, então, para que vocês entendam e até tentem responder essas questões, eu convido que vocês leiam lá no Livro dos Espíritos a escolha das provas, que são das questões 258 até 273. Ali, vocês lendo essas questões, vocês vão começar a formular ideias, né? Lembra que a gente falou aqui dos esclarecimentos que os espíritos vieram trazer? Buscar essas informações, as respostas que os espíritos dão, para a gente formular uma ideia do que possa estar acontecendo. Apesar de que cada caso é um caso, tá? Não existe um padrão. Outra questão que eu convido vocês para estudarem também em conjunto é, lá também no Livro dos Espíritos, as questões 166 até 171, que é a reencarnação e justiça da reencarnação. Por que o espírito escolhe, por que ele reencarna e qual é a justiça que está por trás dos reencarnes. Juntando essas questões todas e a gente refletindo sobre elas, talvez a gente encontre explicações para algumas coisas, tá? Um outro convite que eu faço é esse aqui, que a gente tem que entender a questão do instinto sexual versus as necessidades do espírito. E eu coloquei essa imagem aí, dessa macaca, né? Uma macaca com o seu filhotinho, que eu acho lindo demais.
Por quê? Vamos tentar entender algumas coisas. Nós, como espíritos, que é a nossa realidade, isso aqui é passagem, tá? A nossa realidade é espiritual. Nós não temos sexo. É difícil entender isso aí. O espírito não tem sexo. Ponto. Ele é uma energia. Não procria no plano espiritual. Ora, qual é a função do sexo no ser humano? Por que existe, né, diferenças? Para que haja reprodução. No espírito não precisa, porque o espírito não reproduz. Isso é importante a gente entender, porque, como espíritos, nós não precisamos do sexo, mas como ser humano, sim. Então, mais para frente a gente vai ainda fechar um pouco mais essa questão, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, instinto sexual versus necessidades do espírito. Quem precisa do quê? E o instinto sexual no ser humano, infelizmente, ele fala muito alto. É muito forte. Principalmente nos homens. Por isso que a gente falou lá dos homens. Principalmente. Os hormônios nos homens parece que entra assim mais do que nas mulheres. Por isso que os maiores agressores são os homens. Questão 605 do Livro dos Espíritos. Há no ser humano encarnado a natureza animal e a espiritual. Então, eles estão dizendo aqui que nós, espíritos encarnados, temos, na nossa vivência, a natureza animal e a espiritual. Então, neste corpo aqui, ele é herdado do reino animal. E o animal em si, aí vem essa questão aqui, ó. Pelo corpo possui a natureza e instintos do animal. Pela alma, a dos espíritos. Então, como esse nosso corpo ele é oriundo do reino animal, o reino animal ele uns processos são mais automáticos do que pensados, porque o animal não tem raciocínio lógico e corrente. É o ser humano que tem. Mas nós herdamos esse corpo, e esse corpo ele tem certos automatismos instintivos. Já é comprovado até cientificamente, tá? Quando você reage a situações, na maioria das vezes elas não são pensadas, elas são instintivas, elas são reativas. Força desse, como é que eu poderia dizer, desses milênios e milênios, milhares e milhares de anos de processos de conhecimento, né, e de adaptação do corpo. Então, no primeiro momento, o instinto sexual, por exemplo, ele não é pensado. Ele vem, os hormônios entram. Agora, a decisão de levar adiante esse sentimento que você está sentindo, esse é racional. Nos animais, não, eles simplesmente dão vazão. Não sei se eu estou exagerando com vocês, mas se a gente pensar... Aliás, ontem mesmo aconteceu isso, tá? Ontem. Uma cadelinha da vizinha nossa lá entrou no cio. Tinha pelo menos meia dúzia de cachorro lá latindo e gritando e uivando no quintal dela, lá no portão. Isso é instinto. É instinto. Aí vamos de novo agora aqui na questão 200 do Livro dos Espíritos. O espírito não tem sexo como entendemos. Eu já falei um pouco sobre isso, tá? Não tem sexo como entendemos. Por quê? Porque no plano espiritual você não precisa do sexo. Apesar que tem ser humano que desencarna, tão viciado que é,
que não consegue ficar sem. E como no plano espiritual não tem, aonde ele vai se satisfazer? Seus instintos. Encostando em alguém. Vai virar um encosto. Ao invés de seguir para a luz, né? Para uma atmosfera espiritual mais evoluída, fica preso aqui, atazanando a vida das pessoas. Porque não conseguiu se libertar do vício, do instinto. Serve para o sexo como serve para outras coisas, tá? Questão 201, ó, o espírito escolhe o sexo masculino ou feminino a cada reencarnação. Tem gente que não gosta muito disso, mas é a verdade. Para que o espírito possa evoluir, ele reencarna aqui no planeta em diferentes situações, ora mulher, ora homem, ora pobre, ora rico, ora negro, ora branco, ora japonês, ora chinês. Ou seja, a variedade de possibilidades. Para quê? Para que haja o maior número possível de aprendizados. Um espírito que hoje está habitando um corpo feminino terá aprendizados específicos que têm a ver com as emoções que o corpo feminino promove, né, e propicia ao espírito. E o que está encarnado no corpo masculino, a mesma coisa. E quando ele tem essa possibilidade de, né, fazer as trocas, há os aprendizados. Porque o espírito aprende pela emoção, pela vivência, pela experiência. E agora a gente vai entrar numa questão aqui, que é as fases do desenvolvimento humano, para que a gente possa refletir, tá? A gente está tentando encontrar uma razão para as pessoas fazerem o que fazem, certo? Então você tem aqui o recém-nascido e lactente, que vai de 0 a 2 anos, sem qualquer influência sexual. Vocês concordam? Aquele espírito que não tem sexo, que não precisa do sexo, ele vem e reencarna num corpo novo. Esse corpo, até os 2 anos de idade, não tem qualquer influência sexual. Estou falando besteira? Depois, vem a primeira infância, que vai dos 2 aos 7 anos, ainda sem qualquer influência sexual. Por isso que eu fico indignado, indignado mesmo, eu acho que é o termo. Como é que uma pessoa adulta vai abusar de uma criança que sequer tem o instinto, sequer tem, né, a condição? Não faz sentido. Depois dos 7 aos 12, inicia-se a influência sexual. Aqui começa o início, quer dizer, os hormônios começam a prevalecer, e aí começa a despertar. Coisas que até então não existiam, né? Depois dos 12 aos 18, eu coloquei /20, né, que é mais ou menos a adolescência, eu vou mudar para 40 aqui, viu? Que atualmente a adolescência está indo até uns 40 anos. Vem o fortalecimento da influência sexual. Mas vem mesmo muito forte. Depois, ó, de 20 a 40, atividade sexual plena e acelerada. A pessoa vira parece uma usina. Depois de 40 a 65, começa a diminuição da atividade sexual plena. E aí, a partir dos 65, que é onde eu estou, atividade sexual arrefecida. Por quê? Vamos tentar entender a natureza, por que as coisas são feitas do jeito que são feitas? O espírito não tem sexo, ele reencarna para aprendizados,
corpinho lá não tem até uma determinada idade, aí os hormônios começam a entrar em ebulição, aí vem esses instintos todos, vai, e depois chega uma hora que começa a diminuir. Por que diminui? O que vai acontecer com esse espírito após os 65, mais para frente? Qual é a tendência? Morrer, certo? E voltar para onde? Para o plano espiritual, que é onde ele não precisa. Vocês percebem como a natureza ela é perfeita? Mas aí eu ia falar uma besteira. Inventaram o tal do Viagra, aí azedou tudo. Aí, né? Brincadeira à parte, tá? É importante a gente entender isso aqui, porque não entra na minha cabeça que um adulto abusa de uma criança que sequer tem os hormônios. Né? Então, para a gente entender essa questão do corpo físico, que a gente falou aqui, você tem o corpo masculino e o feminino, com as diferenças que eu já falei para vocês, né? De aprendizados, que propicia o espírito. E no livro dos Espíritos, da questão 367 até 370, eles falam da influência do organismo. O Kardec pergunta, né? Até que ponto o organismo físico influencia o espírito que está encarnado? E a resposta é que a influência é muito forte. Muito forte. Sabe, esses instintos, essas coisas que o corpo, para o espírito, a influência é forte. Mas eles também dizem que é possível dominar com esforço. Mas ainda dizem, o problema é que poucos se esforçam. Preferem dar vazão. Então vocês percebem que, na verdade, é um processo em que o espírito está ali aprendendo e ele precisa começar a usar a capacidade que ele tem de raciocínio sobre o instinto, para que ele evolua como espírito. Aí então vem essa questão aqui, será que seria o agressor um doente? Porque tem pessoas que discutem isso. Não, isso é doença. Bom, pode ser. Mas até onde a gente sabe, até onde eu andei pesquisando e lendo, não descobriram nada de diferente no cérebro, né? Do agressor em relação às pessoas que não agridem. Então, não pode dizer que é uma alteração genética. Pelo menos até onde eu estudei. Então, a gente pode descartar essa questão aí de uma possível alteração genética que provoque isso. Mas, com certeza, é alguém desequilibrado e dominado pelos hormônios. Não é alguém que raciocine. Porque a gente tem notícias de pessoas que agridem que também têm filhos. Ora, como é que pode? Eu tenho meus filhos, mas eu vou e agrido o filho dos outros? Qual é o sentido? Aonde a moral, aonde está aí os conceitos, sabe, de valores, de caráter, de hombridade e por aí afora? A pessoa que é dominada pelos hormônios, ela não pensa, ela não raciocina, ela não mede caráter das pessoas. Desculpe sair um pouco do tema, mas quando uma pessoa dominada pelos hormônios trai a outra, agora a gente já está entrando no outro, mas quando ela trai a outra, ela não pensou. Ela se deixou levar. E ela não mediu o caráter da outra lá, porque o hormônio não pensa, o hormônio não tem condições de analisar. E depois tem muitas pessoas que acabam se encrencando na vida, porque se envolvem com pessoas que não têm caráter também. Que vamos pensar aqui comigo. Um casal, o homem e a mulher, o homem se engraça com uma outra mulher, que também é casada. Aonde o caráter aí, quando os dois decidem um trair aqui e a outra trair lá? Tem caráter?
Ou é só o hormônio pensando? Quer dizer, o hormônio não pensa. É o hormônio sendo usado. Os Espíritos também falam das paixões humanas, as questões 907 a 912. Então, eles falam que é necessário as paixões, para quê? Para que elas nos movimentem, para que elas façam com que a gente haja. Porque é através das paixões que a gente vai almejar as coisas, vai buscar as coisas e por aí afora. Porém, eles alertam para que as paixões sem o devido domínio, elas são destruidoras. É preciso que haja o domínio, porque senão é como um cavalo desgovernado. E é possível dominar, eles afirmam. Mas poucas, como eu já falei, poucas pessoas se esforçam. Não? Olha essa frase aqui do Platão. A velhice é um estado de repouso e de liberdade dos sentidos. Quando a violência das paixões relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Lembra o quadro que eu mostrei? Da velhice. Ficamos libertos, né, de uma multidão de furiosos tiranos, porque as paixões, né, elas são violentas. Era o Platão, gente, falando lá, sei lá quantos mil anos atrás. Então, esse assunto já era um assunto que entrou para a filosofia, para se pensar sobre essas questões. Bom, tudo isso que eu trouxe aqui é para fazer a gente pensar, tá bom? Talvez a gente não encontre as respostas, mas vai fazer a gente pensar bastante. Que agora a gente vai falar o seguinte: quais são os sinais que a criança apresenta quando ela sofre algum tipo de abuso? São vários, a gente vai mostrar alguns apenas. Ela começa com uma ansiedade excessiva, ou seja, ela começa a mudar o comportamento, ela se torna mais ansiosa. Ela passa a ter pesadelos, gritos no sono. Perda ou excesso de apetite. Não é tudo junto, tá, gente? Pode ser um ou outro. Perda ou excesso de apetite. Xixi na cama. Isso aqui aconteceu na minha família, tá? Não na minha família. A minha família é muito grande. Nós somos em 12 irmãos e mais de 40 sobrinhos. Então, por aí vocês tiram uma ideia do tamanho da família, né? Aconteceu. De começar a fazer xixi do nada. Aí descobriu-se um problema. Estou falando aqui que aconteceu, tá? Problemas intestinais, ela começa a ter desarranjos, né? Medo de relacionar-se, ela começa a se isolar, né? Ela começa... Como ela sofreu um abuso, ela começa a ficar mais fechada, né? E tem medo da relação. Agora, quais os danos que causam? Depressão é o primeiro deles. A criança fica, né, introspectiva, ela fica deprimida mesmo. Porque, teoricamente, também tem esse detalhe, tá? A maioria dos agressores são membros da família. São conhecidos. Então vem aquela coisa da depressão, por quê? Aquele que deveria me proteger. Ansiedade, a gente já falou lá, mas vem. Pânico. Qualquer coisa a criança fica. Isolamento e rejeição. Baixa autoestima. Culpabilidade. Olha o absurdo. Por que ela se sente culpada? Porque o agressor faz um processo, né, de influência psicológica
para que ela não fale, ou que isso, que aquilo, que se ela falar não sei o quê, então ela se sente culpada. Ainda tem mais essa. Transtornos alimentares, a gente já falou um pouco sobre isso. O que fazer, gente, para ajudar? Não é fácil, mas vamos tentar entender. Se notar algo diferente, perguntar como ela está. Conversar com a criança, querer entender o que está acontecendo com ela. Escutar sem julgar. Escutar mesmo. Sem julgar no aspecto, tá inventando, ou então isso aí tá, sabe, tá floreando, tá... Não, ouça. Sem um pré-julgamento. Acreditar no relato dela. Ter um olhar amoroso e fraterno para ela. Ela tem que se sentir segura daquilo que ela está explanando. Falar palavras de apoio. Acolher e buscar auxílio. Os auxílios podem ser os mais variados. Nós tivemos um caso na nossa evangelização de domingo. Uma criança procurou. Ela começou a demonstrar atitudes diferentes na sala de aula, né? Maior agressividade e tal. Aí as evangelizadoras foram conversar com ela e ela acabou contando. E aí nós falamos para a mãe, que é a mãe que trazia. A mãe não acreditou. Parou de vir com a criança. Porque era um parente, né? Nunca diga que não pode ser verdade o que a criança está dizendo. Aceite mesmo que seja alguém da sua confiança. Que não é fácil. Conheça os locais que a criança frequenta. É muito importante entender, né? Os locais que ela... Bom, isso é uma atribuição dos pais, né? Saber o que os filhos estão fazendo, né? É o básico, né? E, por fim, procurar ajuda pelo Disque 100. Vou concluir aqui a palestra, tá? Acolhimento, confiança, amor, carinho, atenção, segurança. Tudo isso aqui é de extrema importância, né, no lar, para que a criança possa crescer saudável, né? Mas mais importante ainda quando a criança passa por um processo como esse. São essenciais na recuperação física e emocional da criança vítima de abuso. O convívio em uma família, né, em família num lar equilibrado, é o melhor remédio na recuperação da autoestima. E antes de encerrar, eu queria só fazer um alerta também do cuidado que a gente tem que ter para tratar um tema desse. Eu sempre gosto de lembrar o caso da escola de base. Não sei se todos lembram desse caso. Muitos anos atrás. Era uma escolinha onde alguns pais começaram a perceber manchas nas crianças e começaram a achar que elas estavam sofrendo algum tipo de abuso. Um dos pais lá era conhecido, aí tornou a coisa pública, a Rede Globo veio, sem esperar, né, que houvesse investigação. Então começou a noticiar, começou a entrevistar, começou a mostrar, acabou com a vida daquela família. Fechou a escola. Tiveram que mudar de bairro. E, no fim, descobriram que não é nada daquilo. Que eles eram inocentes. Então, eu só estou trazendo isso aqui para a gente poder pensar, né, que a gente tem que ter tato para tratar com determinadas coisas delicadas. E a gente, às vezes, precisa de pessoas mais qualificadas do que nós.
Tá bom? Gente, desculpa ter trazido esse tema, mas ele se faz necessário. E eu espero ter contribuído para que vocês possam, através das informações trazidas aí pelos espíritos, fazer processos de reflexão em vocês, né? Até que ponto o instinto fala mais alto, até que ponto o espírito está conseguindo dominar e se preparar para o regresso para o plano espiritual. Né? É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá? Tudo de bom. Temos alguma questão aqui? Aqui não? Na internet tem, Milena? Senão vamos encerrar. Aparentemente não temos. Então, gente, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Que Jesus os abençoe e permita que a gente possa regressar para os nossos lares em paz e harmonia. Que a sua energia amorosa nos envolva. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom.